A voz do trecho está acelerando em mais um episódio aqui com a doutora Roberta e o Augusto da Jornada SAT. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo ótimo. Mais um episódio aqui desse nosso podcast, o podcast do transportador brasileiro. Então, assim, vamos começar aqui já com a doutora Roberta, que já é uma velha conhecida nossa, né, doutora? Velha conhecida, não velha, desculpa. Perdão. Então pronto, aceita a qualificação. Uma das principais especialistas aí em direito trabalhista sobre transporte, caminhoneiros e toda essa área, né, do transporte que hoje está com tanto problema, né, doutora? Bastante, viu? Tá difícil, né? E só tende a aumentar, lamentavelmente. Não, e é para os dois lados, né? Tanto para o motorista quanto para o transportador. Esse que é o problema, né? Tá nebuloso para ambos os lados, né? Mais uma vez o setor sendo sacrificado. Sim, sim. Eu não lembro onde que eu vi hoje alguém falando que hoje os portos brasileiros já estão trabalhando com 91% da capacidade e olha o tamanho que já tá de problema. Imagina que tiver com 100%. Esquece. Como que nós vamos fazer, né? Onde que Todos nós os vamos problemas, né? Assalto, tudo. É isso aí. E agora nosso outro ilustre convidado, Augusto. Tudo bem, Augusto? Tudo jóia, Matheus. Augusto, fundador da Jornada SAT, especialista em soluções para transporte, né? Por favor, Augusto, se presente para o pessoal te conhecer. Bom, boa noite. Primeiro, Matheus, obrigado pelo convite. Doutora Roberta também, obrigado por ter aceito. Jornada SAT. Eu sou Augusto, sou um dos sócios fundadores da empresa. Sou casado com a Fernanda, minha esposa, a Marina, minha filha, mandar um beijo para elas. Acho que estavam mais ansiosas do que eu para esse podcast. Somos telespectadores assíduos do seu podcast. Oh, que prazer. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns mesmo. Já vi a doutora aqui, já vi outros entrevistados. Estou no mercado de transporte desde 2011. Jornada SAT nasce em 2017, de uma necessidade interna da empresa que eu trabalhava até então. Então, eu estou no transporte desde 2011, então eu vi ali a 12.619, essa mesma, doutora? Isso mesmo. A lei, você fala, né? Isso, mas assim, que ninguém fazia nada, nem nós naquela época. Quando vem 2015, que foi o boom, o mercado vai parar, o país vai quebrar, vamos ter que fazer controle de jornada, vamos fazer. E eu nessa empresa era tudo muito arcaico. Muito arcaico. Era assim, era tudo no Excel, tudo muito manual. Era uma transportadora. Era uma transportadora dentro de um frigorífico. Uhum. E nessa transportadora eu era gerente de risco. Gerente de risco e de logística, era meio que separado ali. Então, ali a gente fazia tudo manual. Além da logística, também o controle de jornada para auxiliar o RH. Então, era tudo manual. Então, tinha uma pessoa que entrava às 11 da noite, quando a frota parava, fazia tudo manual. A outra entrava às 6 da manhã, continuava o trabalho. E em 2016, fui desligado dessa empresa, fui para uma outra 90% menor para fazer o mesmo trabalho. E aí que eu comecei a entender o controle de jornada, porque eu tinha tempo para pensar. Lá na primeira, era tão insano, ainda mais por ser produto perecível. Então, assim, não tinha tempo para pensar, era tudo atropelado. Primeiro, que não tinha os especialistas. Naquela época, né, quando veio, todo mundo se dizia especialista. Então, até o nosso advogado da época foi muito bacana para o meu aprendizado, para o meu crescimento, para o crescimento da equipe. E em 2017, recebi o convite de um amigo meu para poder ser responsável pela operação do Jornada SAT, a montar uma empresa, que até então a gente não sabia dessa necessidade de mercado. E aí começamos e estamos aí a trancos e barrancos, pelejando. Tá dando tudo certo. Pelejando. Já estão em parceria com o sindicato aqui da região, né? Isso, uma tá parceria sabendo, muito bacana, pessoal muito do bacana. Cetrim. Um abraço, pessoal do Cetrim. Um abraço, pessoal do Cetrim. Um abraço, pessoal do Conjovem também, que eu faço parte. Então, assim, beleza, pra gente começar, então, o nosso assunto, explica para nós o que tá acontecendo com esse problema que todo mundo fala que é um problema, né? Sobre a questão da jornada de trabalho do motorista. O que tá acontecendo? Explica para nós. Acontece que a própria categoria, né, de motorista é uma categoria muito difícil de ser controlada. Não pelos profissionais, também. Mas o que acontece é o quê? Que os embarcadores não ajudam muito. Então, é uma logística desenfreada. É uma falta de apoio para a categoria que nós entendemos que ocorre, né, doutora? De Exatamente. falta de ponto de apoio e tudo mais. Então, o que acontece?
em 2015, quando todo mundo pensou, os empresários, vou quebrar, vou ter que fechar porque eu não vou me adequar, começamos ali um desenho, entender o processo, a melhorar a performance, né? A performance na logística, tudo mais, as entregas, tudo mais. Quando está tudo praticamente resolvido, calmo, em 2023, vem um novo entendimento do STF, que a doutora pode até comentar melhor que eu, um novo entendimento do STF sobre a lei do motorista. Então não foi uma lei nova, é a Não. mesma lei, só que mudou, vamos dizer, a jurisprudência? Eu posso dizer dessa forma, doutora? Vamos lá. O grande problema que a gente fala hoje do setor vem justamente da instabilidade da lei. O Augusto muito bem comentou da 12.619, que foi a lei que veio em 2012. Aí ele contou aqui da era da papeleta, diário de bordo, que era a anotação manual. Em 2015, essa lei foi reformulada e trouxe novas regras. E a dificuldade do transportador em realizar o controle de jornada e cumprir, então, a lei vigente, ficou ainda mais difícil. Os softwares, né, entenderam, as empresas de tecnologia entenderam aí a necessidade do mercado, viram a oportunidade e passaram, então, a desenvolver esses softwares que hoje auxiliam tanto nesse desafio do transportador. Essa lei de 2015, que foi quando surgiram, então, né, as tecnologias para abandonar de vez papeletas e diários de bordo, em 2015, então, veio essa lei, mudou o cenário de controle de jornada. O mecanismo passou a ser um mecanismo muito mais automatizado, muito mais confiável e com maior segurança jurídica. Porque até então, né, o motorista anotava como ele queria, a hora que ele queria, só para cumprir a obrigação de entregar aquilo para a empresa e aquelas informações não correspondiam. E em junho de 2023, o STF declarou a inconstitucionalidade de parte dessa lei de 2015. Assim que a lei nasceu, a constitucionalidade dela já foi questionada imediatamente. Mas o judiciário é muito moroso e a decisão só veio em 2023. Então, não é uma novidade. A gente já sabia que algo seria modificado desde quando a lei surgiu. Mas aí, em junho de 2023, veio o marco, então, decisão do STF, declarando inconstitucional aquilo que veio ajudar o transportador na operação. Como, por exemplo, o tempo de espera, a possibilidade de fracionamento das 11 horas de descanso do interjornado, pernoite do motorista. Né, que o transportador tinha. Um respiro para o transportador e uma grande satisfação também para os motoristas. É que podia negociar, né? Por exemplo, o acúmulo, né? Para quando ele estivesse em casa, em vez de ele ficar, vamos supor, sei lá, 1 ou 2 dias, acumulou um descanso lá e já colocava mais um dia, né? Exato. Isso era um exemplo, O né? tempo que ele estava em espera. Né? O tempo que ele estava em espera, ele poderia, não era computado como hora trabalhada. Então, assim, hoje, um exemplo, a gente estava conversando antes aqui de iniciar o podcast, o motorista lá em Santos. Então, ele ficou lá 2, 3 dias, todo esse período era o que? Era considerado como espera. Quando vem a decisão, né, o novo entendimento do STF a respeito da lei, em alguns parágrafos, né, da lei, ele coloca o quê? Como inconstitucional esse tempo de espera e começa a considerar como hora trabalhada. Então, por exemplo, nos relatórios dos clientes, que agora antes era lá tempo de espera, não era computado como hora trabalhada, hoje entra como hora trabalhada. Nesse exemplo, o motorista lá, 3 dias no porto, ali está gerando hora extra sobre hora extra praticamente. Não, e aí, por exemplo, a gente estava vendo ali, esses dias para trás, filas de 1.000 caminhões em Rondônia para carregar. Como que vai fazer com isso, gente? Você não é culpa nem do transportador, nem do motorista, mas isso não pode ficar desse jeito. Quanto a isso, eu falo que existe uma anomalia legal. Porque enquanto, na minha opinião, enquanto o embarcador não se ver responsabilizado legalmente por essa questão da jornada, ele vai transferir essa responsabilidade para o transportador e ele que se vire. Porque na visão dele, o transporte, o caminhão, pode trabalhar 24 horas. Agora, o motorista que vai conduzir é problema seu, transportador. Eu quero o seu caminhão rodando 24 horas. Você tem condições de me atender? Entendi. Não, até uma das coisas que eu acho que foi proibida é ter 2 motoristas, né? A dupla, o trabalho em dupla, também foi proibido. Não é que o trabalho em dupla foi proibido, mas não se pode mais considerar que, na dupla, o motorista que deixou a direção realizou o descanso no caminhão em movimento. Entendi. Antes era dessa forma. Mas assim, existe uma justificativa, por exemplo, nesse caso em específico, existe uma justificativa
do Supremo para não ter acatado esse tipo Claro. de motivo? Claro. A gente precisa entender também que há uma lógica por trás disso, né? Não é simplesmente do nada. Eu escuto muito transportador questionando a regra e dizendo quem criou essa lei ou quem decidiu isso daí nunca esteve num caminhão, nunca dirigiu uma transportadora para saber da nossa rotina, né? Mas o motivo de tudo isso são os acidentes. Os acidentes, o consumo de drogas, o consumo de álcool, que vem aumentando a cada ano, né? Então o STF pegou indicadores disso para argumentar que, ó, isso aqui para não... frear. Entendi. Né? Então, veja bem, a gente teve a lei em 2012, controle de jornada. Automaticamente, o volume de horas trabalhadas reduziu, porque agora eu tenho uma regra que limita a quantidade de horas trabalhadas do motorista. E aí, em 2015, já com um pouco mais de tranquilidade, porque aí os indicadores de acidentes de 2012 a 2015 caíram. 2015 veio a reformulação da lei, trazendo uma flexibilização maior. Soltou um pouquinho a rédea. Quando soltou a rédea e trouxe a possibilidade, por exemplo, de fracionar às 11 horas, pode fazer 8, mas as 3 que você ficou devendo do descanso da noite anterior, você precisa fazer nas 16 horas do período seguinte, ou acumular esse descanso. Só que, na prática, o que passou a acontecer? A exceção virou regra. Porque a regra sempre foi cumprir às 11 horas. A exceção é a possibilidade do fracionamento, desde que cumprindo o remanescente no período estabelecido pela lei. Ninguém observou isso. Passou a fazer só 8 horas. As 8 horas viraram a regra. E muitos passaram a nem cumprir as 8 horas. E aí, o que aconteceu com o índice de acidentes, que estava sob controle? Começou a subir. E aí veio de novo a necessidade de puxar o freio. Porque nós mesmos abusamos da flexibilização que a legislação traz. Essa legislação, ela atinge o autônomo de alguma forma? O cara que tem o caminhão e dirige? Ele pode ser penalizado por isso? A lei é do motorista, né? O motorista, ele tem que cumprir a jornada ali estabelecida. Tem os limites de tempo de direção, né? Inclusive, o limite de tempo de direção 5 horas e 30 e tem que parar 30 minutos, nem é uma regra trabalhista. Não é na CLT que a gente encontra essa regra, mas sim no Código de Trânsito Brasileiro. Então, sim, o motorista autônomo está sujeito às limitações de tempo, né? De trabalho, de jornada. Mas a gente olha muito para a questão do empregado CLT, porque é o empresário transportador que tem a obrigação legal de controlar a jornada dos seus empregados. Então, somente os empregados é que passam por fiscalização do seu empregador. Ah, entendi. E Augusto, assim, com essa mudança da lei e tal, como que a jornada SAT pode ajudar o transportador a pelo menos dirimir um pouco desses problemas? Boa pergunta. Ou controlar o que pode ser feito, né? Vamos dizer, o nosso core business, né, até o próprio nome da empresa fala isso, é o controle de jornada. Então, o que é? Nós temos soluções inteligentes para que mensure para o transportador em tempo real o que está acontecendo com a frota dele nesse exato momento. Então, eu tenho um cliente que, se ele abrir o nosso painel de BI na conta dele, vai saber exatamente qual motorista está próximo de vencer às 5 horas e 30, qual motorista está próximo de vencer às 11 horas de interjornada. Então, a jornada SAT entra para o transportador exatamente permitindo essa visibilidade para que o transportador faça a gestão do tempo do funcionário dele. Entendi. Então, antes de gerar o problema, o nosso software consegue o quê? Apresentar para que o analista ali, o gestor, tenha a tomada de decisão. Entendi. E doutora, com essa mudança, né, de direção da lei e tal, não é bem uma mudança de direção, né, uma mudança de entendimento. Como que ficou as reclamações trabalhistas? Aumentou ou manteve? Caiu, eu acredito que não deve ter caído, mas como que ficou isso? Toda vez que a gente tem uma alteração legal, a tendência é realmente ter um aumento significativo do volume das ações trabalhistas. E desde a decisão, junho de 2023, a gente vem sentindo esse aumento.
Tanto é que o setor de transportes está no ranking do TST, uma pesquisa feita pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho. O setor de transportes aparece em 4º lugar do setor que mais demanda, que são as ações dos motoristas. Porque advogados de reclamante também enxergam aí uma grande possibilidade de ganho, né? Porque a lei agora mudou, está todo mundo sensível, instável. A gente não sabe o que vai prevalecer, o que pode ser negociado depois da declaração de inconstitucionalidade. E as práticas já vinham acontecendo. Imagina um transportador da noite para o dia ter que adaptar toda a sua logística para não mais fazer às 8 horas e sim às 11. Outra mudança relevante que teve foi em relação à folga do motorista. O motorista poderia antes acumular até 3 folgas, ou seja, ele podia trabalhar por 21 dias seguidos, voltar e fazer as suas folgas em casa. Agora não. Agora, a cada 6 dias trabalhados, no 7º ele tem que parar e descansar. E mudar a operação é muito difícil, né? Gera um impacto gigantesco para as empresas, porque implica em redução da produtividade e com o fim da espera, que o Augusto muito bem comentou, que passa a ser jornada de trabalho. Isso também foi um fator que reduziu drasticamente a produtividade e aumentou demais o custo da folha de pagamento. Mas isso é retroativo? Essa decisão ela é retroativa? Então, vamos esclarecer isso daí. O STF tomou a decisão em julho de 2023, certo? E depois nós ficamos aguardando uma decisão de embargo de declaração com pedido para modular os efeitos. Ok, a regra nova veio, mas ela vai retroagir no tempo e gerar para mim um passivo dos últimos 5 anos, para quem praticou, né, todos esses itens. Todo mundo ficou... Né? Nossa, você tá doido. Apavorado. E aí, então, veio em 2024 a decisão dos embargos dizendo, olha, não se assustem tanto. De julho de 2023 para trás, será aceita a prática daquilo que foi declarado inconstitucional. Daqui para frente, não pode mais. Entendi. Então, veja que os transportadores ficaram, enquanto aguardavam essa decisão da modulação dos efeitos, qual que é o tamanho do meu passivo, continuaram praticando sem nenhuma segurança jurídica o fracionamento, as folgas e tudo mais, e acumulando esse passivo. Agora, em 2025, é que a gente percebe um movimento, né, até mesmo porque eu atribuo isso às ações da PRF, hoje, de paralisar os veículos que não estão cumprindo com descanso de 11 horas, a gente percebe um movimento das empresas buscando uma solução para isso, né? E a solução é realmente buscar um controle de jornada flexível, e por isso eu reforço tanto a importância dos softwares, né? E a Jornada Sat é um grande parceiro e assim, um apoiador do meu trabalho, que a gente tem, né? Trabalhos distintos, mas que somam para o transportador. E essas reclamações, elas têm alguma relação com a falta de controle? Como que funciona isso, Sim, Augusto? Totalmente. Então, por exemplo, tem transportador que ainda está praticando o tempo de espera até hoje. E ele resolveu com o software, com toda a automatização do controle de jornada dele, ele ainda está pagando para ver. Então, em junho de 2000... Tem uns que é mais corajoso que os outros, né? Exatamente. Então, ali, quando foi colocada, né, a ADI 5322 em 30/6/23, então teve cliente tiveram algumas empresas que começaram a fazer uma simulação. Tempo de espera, considera agora como hora trabalhada. Quanto que vai onerar isso na minha folha de pagamento? Muitos dos nossos clientes fizeram a virada de chave já no dia 3 de julho. Augusto, vira para minha chave aí, os advogados, Augusto, vamos virar a chave para a gente não deixar acumular, para não deixar acumular e ficar pior do que já está, porque nós não sabemos se vai ter o retroativo. Outros continuam como estava antes, a lei, o tempo de espera moendo e, Augusto, eu não vou fazer, o advogado entra junto para a gente tentar convencer o cliente, apresentar para ele os indicadores disso. É isso que eu ia perguntar, como que vocês orientam esse pessoal mais rígido, né? Como que vocês lidam com isso? É isso que eu ia perguntar. Eu sempre trago, o Matheus, como que é o Jornada Sat. O Jornada Sat sempre trabalha junto com o advogado do cliente. Então, assim, nós dois, no caso, né, a doutora Roberta e eu, e algumas empresas que nós temos clientes em comum, que são nosso cliente em comum, nós entramos e o quê?
O jurídico, a doutora Roberta traz para mim, o Augusto, nesse cliente vai ser parametrizado dessa e dessa forma. É cada operação uma história, Cada né? operação uma história, exatamente. Então, ela parametriza a conta o software, a conta daquele cliente. Feito isso. Em outros clientes, eu oriento. O tempo de espera. Então, o sistema, o software, ele apresenta alguns indicadores para esse cliente e nós sugerimos sempre a quê? Faz uma simulação. Leva esse valor para a sua contabilidade, poder averbar esses valores aqui. Então, a nossa não é só apenas um software, também é uma consultoria nessa parte. Hoje, por exemplo... E precisa da contabilidade do cliente, da parte jurídica do cliente, da operação, de todo mundo, né? Exatamente. O próprio proprietário, né? Tem que estar engajado também, E né? principalmente o proprietário. Então, assim, parte de cima para baixo. O proprietário ele tem que estar engajado, ele tem que saber, ele tem que querer fazer a virada de chave. Ele tem ali, o operacional tem que querer fazer essa virada de chave. Então, o nosso trabalho não é, em momento algum, blindar ou atrapalhar, frear a logística. Continua da forma que está. Nosso trabalho é o quê? Orientar o RH, a operação, com auxílio do advogado de novo, a quê? A flexibilizar, a ter um controle, mas o quê? O seu risco ainda está acontecendo. Até tentar, ao máximo, aniquilar aquele risco, Então, que é bem o segredo está no controle, vamos dizer assim. Está no controle, está na gestão. Você faz a gestão para você ter o controle. Qual que é a minha frase? Sem gestão, não há controle. Quem não faz gestão não tem controle. Porque tem muitos que querem praticidade, acabam contratando ferramentas de controle de jornada e terceirizando esse controle. Terceirizando a gestão do controle para outra empresa. E quando acontece a terceirização, você não tem o domínio ali. Não é uma pessoa que conhece da sua operação, olhando ali em tempo real a movimentação do veículo e a jornada. Isso precisa estar em consonância, com coerência. O que a gente mais vê no processo é que, às vezes, apresenta lá os relatórios de espelho de ponto e a credibilidade do relatório é colocada em xeque. E aí a posição do juiz é no sentido de que me traga, então, uma prova consistente que não pode ser alterada. Relatório de rastreamento, discos de tacógrafo, e a hora que compara com as anotações de jornada e não vê coerência, todo aquele controle de jornada vira lixo, é anulado e é validado, então, ou depoimento de testemunha, ou relatório de rastreamento ou disco de tacógrafo. Então, tá. Então... Deixa eu... Calma, é muita informação. Só um contraponto no que a doutora Roberta mencionou. O que acontece? Nós temos a nossa gestão. Tem cliente que nos contrata para fazer a gestão. Então, o que acontece? O cliente Jornada Sat, querendo ou não, se ele vai utilizar ou não, ele tem acesso ao software. A conta é dele. O gerenciamento é nosso. Exato. Então, se o cliente quiser ver agora, mesmo a gente fazendo a gestão para ele, o que está acontecendo com a minha frota? Quantas horas extras eu tenho até hoje, até meados do mês, até dia 15 de abril? Ele tem total liberdade para isso. Então, é uma modalidade que contempla esse acompanhamento interno. Exatamente. Você não está delegando toda a gestão. Exatamente. E não consegue nem visualizar. Você só recebe espelho de ponto ali para o cara assinar. Que você não tenha... Muitas empresas fazem isso, né? Eu faço gestão e eu entrego pronto. No nosso caso, nós fazemos a gestão, entregamos pronto, mas o software, a conta é sua. Então, você pode nos auditar a hora que você quiser, que tudo vai estar condizente com a realidade do quê? Daquele motorista que estava naquele veículo por aquele período. É isso que eu estava tentando entender. Então, assim, pode acontecer de numa possível ação trabalhista, né? Você apresentar, tá aqui o espelho de ponto. O pessoal vira e contesta, ó, esse espelho de ponto aqui tá errado. E aí, porque você já tem que mostrar assim, porque o ônus da prova é sempre da empresa, né? Sim. Se eu não estiver enganado. Exatamente. Então, mesmo você apresentando a prova, você ainda tem que provar que ela que aquela tá prova certo. é idônea. Então, que aquela prova é idônea. Exato. O trabalhador sempre vai vir com o discurso de que eu anotava ali o que a empresa mandava, mas aquilo que está anotado no espelho de ponto não retrata a realidade. Entendi. Aí o juiz tem a obrigação de investigar se retrata ou não a realidade. Entendi. Aí, nesse caso, o juiz pode solicitar o tacógrafo e Vai buscar uma prova subsidiária mais confiável do que aquela. Entendi. Aí, nesse caso, deixa eu entender.
quando você faz a gestão, quando a jornada SAT faz a gestão, ela já leva isso em consideração. Totalmente. E aí, tipo assim, se o espelho de ponto tiver diferente do tacógrafo, vocês vão, opa, peraí, o que tá acontecendo aqui? Vocês vão levar isso para a empresa. É isso que acontece. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos pegar 2 exemplos. Aquele transportador que tem um rastreador, independente de qual marca, instalado no veículo, ali vai ser a nossa fonte primária de coleta de informação. Então, nós vamos o quê? Caso o transportador não saiba, a operação dele não saiba. Então, nós vamos o quê? Parametrizar toda a conta dele, cadastro de motorista, cadastro das placas no software, vamos pegar tudo. Então, fazemos essa parametrização. Então, todo motorista ele vai ter que se identificar através de uma senha, independente de qual placa ele vai utilizar. Se o transportador ele não tem o rastreador, nós colocamos o nosso aplicativo. Augusto, mas aplicativos meus motoristas não vão habilitar, não vão utilizar, porque eles têm uma dificuldade. Vamos pegar o quê? Pela movimentação do veículo. Então, pegando pela movimentação do veículo, a nossa gestão, nós levantamos as ocorrências e o transportador, o nosso focal point dentro do cliente, ele vai passar para nós ali quais são as correções. Ó, o seu caminhão ficou parado tantas horas. Por quê? Ele nos passa isso, documenta através de e-mail, de uma planilha trocada via e-mail. E lá o nosso time de executivo de contas vão seguir exatamente da forma que foi pontuado para nós. Então, se pega, seja o disco de tacógrafo, seja o relatório de movimentação do rastreador, a hora trabalhada vai estar baseada na movimentação. As horas paradas estarão baseadas em tempo à disposição, né? Carga, descarga, fiscalização, abastecimento, manutenção, ou uma ausência do funcionário por qualquer motivo que seja. Então, os nossos relatórios e a nossa gestão, eles se comunicam. Justamente para quê? Para a hora que chegar para a doutora, ela saber exatamente da forma que está sendo conversando ali. Deixa eu chamar a atenção para um fator importante aqui. A gente fala muito de reclamação trabalhista, né? Como se esse fosse o único problema ou a única vantagem de se ter um controle de jornada eficiente. É porque a prática é essa, né? O transportador, o dono da empresa, a hora que vai pagar uma conta de uma reclamação trabalhista, ele fala, não aguento mais. Já é a terceira esse mês, já é, né? Uhum. Então, isso é que começa a gerar o incômodo e faz com que ele haja. Motivo da ação de procurar um controle de jornada ou de procurar uma assessoria jurídica, ou os dois. O órgão que mais dói no ser humano é o bolso, né? Exato. Então, doeu no bolso, ele busca. Esse é o padrão. Mas existem também muitos transportadores que buscam a prevenção antes do problema. E eu brinco muito lá no escritório que eu não gosto de trabalhar como bombeiro, de ser bombeiro de ninguém, só apagar incêndio, porque isso não traz resultado. Eu gosto de trabalhar a prevenção. Uhum. E hoje o produto principal do escritório é a transportadora blindada, que foi uma tática construída para trazer essa segurança jurídica. E quando a gente trabalha a prevenção, implanta um controle de jornada eficiente, vai medindo os resultados, parametriza a ferramenta quando ela é flexível, como é a jornada SAT, de acordo com as particularidades daquela operação, daquele transportador, a gente começa a ver resultados e a medir isso e mostrar isso para o cliente. Isso gera economia de um tamanho que poucos têm noção. Só quem realmente... Não é só dinheiro, não, de tempo também, né? Aumento da produtividade, porque nós trabalhamos uma parametrização em que eu impulsiono o motorista a produzir, não necessariamente implica em excessos de jornada, mas eu trabalho produtividade, né? E uma coerência daquela produtividade com aquelas horas extras. O que tem de transportador pagando hora extra improdutiva sem necessidade, você não tem noção. No segundo mês de implantação da parte jurídica associada a uma tecnologia eficiente, o transportador já liga feliz, manda mensagem feliz falando o quê? Economia de 50 mil num primeiro mês. Uma frota de, na época, lá quanto? 160 Um carro zero, você tá doido. Segurança jurídica lá em cima, porque a gente cria todo o aparato jurídico para proteger aquela operação, através de documentação, através de negociação coletiva, segurança jurídica lá em cima, produtividade lá em cima e economia. E economia o quê? Sem tirar do trabalhador, fazendo o que é certo. Fazendo o que é certo. Fazendo o que é certo. Simplesmente cercando, fechando as torneiras que estão vazando, porque o transportador às vezes acha que economia é manter lá o controle manual por papeleta, diário de bordo.
Tem transportador até hoje, apegado ao controle manual, com 2, 3 funcionários para cuidar disso, né? Aí você imagina, faz a conta, o custo de 3 funcionários, mais encargos e benefícios e tal. Mais o risco de estar Mais fazendo a erro. coisa E aí, errada, quando- erro. Exato. Quando vai para reclamação trabalhista, aquele controle manual, ó, tchu, tchu, Não, e é tão engraçado, porque todo o trabalho, investimento jogado fora. eu lembrei de uma coisa aqui agora. Se o tacógrafo é uma forma de auditar, vamos dizer assim, o espelho de ponto, e essa lei agora que tá saindo, que quer acabar com o tacógrafo? Como que vai fazer? Então, vamos lá, deixa eu até trazer uma vamos fazer? informação jurídica. Tem uma orientação jurisprudencial que fala que o tacógrafo por si só não se presta ao controle de jornada. Uhum. Ele é um recurso utilizado no judiciário quando não se tem nada ou não pode se confiar em prova alguma no processo. Mas por que que ele não é mecanismo de controle de jornada? Porque ele registra só a movimentação do veículo. Você olhando para um disco, vamos trazer o disco analógico aqui para a memória. Quando você olha para o disco, você percebe lá alguns pedacinhos sem movimentação. Aí eu presumo que E o foi caminhão uma tá parada. parado. Uhum. Né? Não, isso eu tenho certeza, ele está parado. Não tem movimentação. Mas eu presumo que é um intervalo. Mas aquela parada pode ser para abastecimento, e abastecimento é efetivo trabalho. Pode ser para uma manutenção, pode ser para aguardar uma nota, pode ser tempo de espera, aguardando carga e descarga. E aí é hora extra, É hora né? trabalhada. Hora trabalhada, né? Que Então, pode ser uma hora extra. Exato. O judiciário não pode se apegar também exclusivamente ao disco. Não, sim, o que eu tô querendo dizer é, assim, a insegurança jurídica do Brasil como um todo. Se ele é uma ferramenta para auditar o que está sendo feito e estão querendo acabar com ela, como que vai ser auditado? Como que vai ser auditado se acabar com isso? Os relatórios de rastreamento. Então, assim, é muito complicado. Os relatórios de rastreamento, né? Telemetria. Que bate é exatamente a mesma informação do tacógrafo, né? De movimentação e parado, exatamente igual. Então, ó, só explicando um pouquinho como que é a nossa captação, né? Da informação no rastreador. Então, o nosso cliente que tem um rastreador, nós criamos uma conta para ele dentro do Jornada Sat e coletamos essa informação direto da telemetria. Então, é isso que eu ia perguntar. Então, o sistema da Jornada Sat, ele une ao rastreador. Exatamente. E aí ele já extrai essas informações. Todas as informações que o rastreador... Importa, a palavra é essa, importa. Exatamente. Importa através de uma integração via web service. Uhum. Então, todas as informações que a telemetria fornecer via uma API, nós conseguimos consumir. E Todas. o que é maravilhoso na ferramenta? E advogado acha o máximo, né? É possível gerar alertas para o operador. Porque o que me encanta é a facilidade de operacionalizar aquilo, de gestão da informação. Então, o operador do Jornada Sat, ele olhando ali no teclado, na tela, ele está identificando algumas divergências e já tem condições de tratar de imediato. Esse motorista aqui mandou informação de que está em refeição. Refeição tem que estar com o caminhão parado. Descanso e refeição. Mas eu estou observando movimentação no veículo. Não pode ter movimentação durante a refeição. Divergência, alerta para o operador tratar. Isso é bacana. E o que é fantástico também para o advogado é que eu consigo extrair, né, relatórios que eu consigo medir para o cliente a quantidade de violações que ele teve no mês. É possível medir o passivo trabalhista acumulado naquele mês. Quantos descumprimentos das regras ocorreram no mês e quanto isso custaria para ele. De modo que o transportador que eu atendo hoje, ele sabe exatamente quanto ele tem de risco mapeado para eventual ação trabalhista. E isso ajuda na tomada de decisão. Isso que ele teve certeza. ontem, Quanto mais controle, mais benefício você tem. Isso que Isso ele é teve de passivo possível. trabalhista ontem. O sistema faz uma análise de risco de passivo trabalhista que ele teve ontem. Então, aí entra o trabalho do doutor também da prevenção do que não vou esperar acontecer para eu tomar aquele susto. Não, ó, o que foi gerado de passivo trabalhista ontem num cliente nosso, ele sabe disso. Se a doutora pedir amanhã, ó, me passa um relatório de análise de risco da semana passada, quanto que foi nos primeiros 15 dias, o cliente consegue apresentar e depois quantificar essa análise, esse risco. Entendi. Desculpa, pode falar. Quando eu recebo um transportador lá no escritório, eu pergunto para ele, você sabe o tamanho do seu passivo trabalhista? Quanto que você deve?
Nenhum até Não faz hoje ideia. conseguiu me responder. Eu sei, eu devo tanto por mês trabalhado por cada motorista. Nenhum. E o nosso trabalho em conjunto é justamente chegar nesse número. De modo que o transportador passa a ter a tranquilidade de falar assim, ó, chegou uma reclamação trabalhista, a única pergunta que ele me faz é, doutora, quanto tempo que o cara trabalhou? Ah, trabalhou 1 ano. 1 ano vezes aquilo que eu tenho mapeado é quanto eu devo nesse processo. Facilita a tomada de decisão. Com certeza. E não gera aquele susto na hora que vem uma condenação. E às vezes até é nem susto também, porque aí quando a pessoa não sabe, ela pode até ficar ansiosa, imaginando o que pode Sofrendo acontecer, por né? antecedência. Previsibilidade. Isso, O processo vai previsibilidade. durar 1 ano, 2, 3, e eu vou ficar aqui angustiado sem saber quanto que vai dar aquela conta. Com certeza, com certeza. E assim, que tipo de risco o transportador está correndo, além da questão trabalhista, né? Que é a principal, mas que tipo de risco essa falta de controle pode gerar para o transportador? De muitas das vezes ele perder algumas cargas de alguns embarcadores, que tem embarcador que cobra controle de jornada, principalmente, salvo engano, acho que é a Ambev. Ela cobra um controle de jornada. Se está sendo feito certo ou errado, se está descansando 11 horas ou não, por enquanto não chegaram nesse refinamento de informação. Mas a Ambev cobra. Então, o que o transportador pode estar perdendo é isso, alguns contratos, alguns bids aí que ele possa querer entrar e não vai conseguir por conta da falta de um controle de jornada. E no meu ponto de vista é assim, o patrimônio, porque hoje sou transportador, não controlo nada e não tenho um passivo trabalhista. A hora que ele tiver, dependendo do tamanho do passivo trabalhista dele, ele perde a transportadora. Ele entrega um caminhão para o motorista dele. Em muitos casos. Então, o que é? A prevenção é o melhor remédio para esse mal que o transportador sofre. Porque só de ser transportador, ele já está exposto ao risco. O risco para ele é iminente. Se ele não tem o controle de jornada, o controle da operação dele, isso ainda fica pior. Então, com essa análise de risco até, né, voltando do sistema, o que acontece? O transportador pega ali uma carga, algumas toneladas de algum produto, e o comercial levanta e fala, lá nós vamos faturar tanto. Ah, faturou, o meu custo é esse aqui, então no final vai me dar isso. Só que ele não faz ideia de quanto que vai ter ali de infrações trabalhistas que ele não está mapeando isso. Eu ainda acrescentaria, a gente está falando de processo, mas tem também o risco de fiscalização, O risco né? de fiscalização. Porque como é uma obrigação legal, o fiscal do trabalho vai te auditar. Cadê o seu controle de jornada? Né? Vez ou outra. E agora, com uma mudança da legislação, né? A gente já espera que a fiscalização do trabalho vá bater a porta das transportadoras muito em breve, para fiscalizar o cumprimento da nova regra. E as primeiras vão ser as maiores, né? Porque Quanto maior a visibilidade, Ó, eu tenho maior o cliente risco. Com certeza. Eles são do sul de Minas e tem uma operação é uma cidade lá de Fortaleza, do norte. O que acontece? Lá o Ministério do Trabalho foi lá, o fiscal, e pediu para eles os arquivos AFD e AEJ. O que são esses arquivos? O arquivo AFD, o arquivo fonte de dados, então toda a informação que o motorista imputou nos rastreadores ou no aplicativo, compilados em um TXT. Ah, é tipo aquele do ponto normal de uma empresa que ele chega com um pendrive, espeta lá e já puxa tudo. Isso. A informação Então, original. A informação original, sem tratamento. Então, é o AFD, o arquivo fonte de dados, original, sem nenhum tratamento, e o AEJ, que é o arquivo eletrônico de jornada. Então, hoje, jornada SAT, para estar no mercado, tem algumas regras que nós devemos obedecer para estar ativo. Não é pura e simplesmente, eu controlo jornada, eu faço a gestão e te entrego pronto. Tem muita coisa por trás, tem muita documentação, que até o transportador, muitas das vezes, contrata uma empresa de controle de jornada sem pedir nenhuma documentação para essa empresa. Existe uma portaria, do Ministério do Trabalho que a gente precisa seguir também aqueles requisitos, porque hoje não existe no mercado nenhuma ferramenta de controle de jornada homologada pelo Ministério do Trabalho, como é, né, a biometria, que a gente tanto conhece, o trabalhador comum. Mas existem as regras a se seguir dessa portaria, e é importante que, ao contratar uma ferramenta de controle de jornada, você se certifique de que essa ferramenta foi criada dentro daquelas regras, porque senão ela não se sustenta juridicamente.
Assim, a gente falando de regra, né? É até uma coisa que eu queria te perguntar. Porque a gente tem a CLT e a gente tem os acordos coletivos, né? Como que fica isso, juridicamente falando, na hora da ação trabalhista, né? Em que pé que ficou isso? Porque você tem o controle, você tem tudo bonitinho, mas na CLT fala uma coisa Na convenção. na convenção não tem algumas flexibilizações. E a gente teve um entendimento há uns anos atrás que o acordo coletivo se sobreporia à CLT, se eu não estiver muito enganado. Como que está isso na parte de transporte? Meu Deus, Matheus. A resposta dessa pergunta daria outro podcast. Vou tentar ser o mais breve possível aqui. Você mencionou essa situação que veio com a reforma trabalhista, né? E o jargão popular de que o negociado prevalece sobre o legislado. Então, a gente tem uma alteração de legislação prejudicial ao setor, porque agora a rédea foi puxada e eu não posso praticamente nada do que eu podia antes. Mas o STF também deu oportunidade para negociação coletiva, que vai sobrepor a decisão do STF. Mas elas vão ser feitas agora, né, eu acredito. Isso. Já estão sendo já feitas... já estão acontecendo, entendi. Desde a decisão, né, em 2023 para cá. Quem se antecipou, e eu fui uma das pioneiras, me antecipei, sim, mesmo sabendo do risco, da insegurança jurídica de negociar, fiz a minha interpretação da decisão do STF particular e entendi que o interjornada poderia ser um item negociado, assim como o intrajornada, que é o horário no meio da jornada, como o do pernoite. Também as folgas poderiam ser negociadas. E me antecipei e fiz as negociações coletivas. Sabemos da insegurança jurídica, ela ainda existe, mesmo agora em 2025, porque só agora, aquele acordo que eu fiz em 2023, logo após a decisão do STF, é que estão sendo mencionados em processos e só agora chegou ao tribunal, né? Entendi. E no Existe tribunal, um lapso temporal, né, que tem que ser respeitado. A gente tem que esperar a maturação dessa regra. Ainda não é possível dizer com convicção, com certeza, que é possível negociar isso, isso e isso. Nós estamos em fase de teste, de experimento do comportamento judiciário. E eu tive a felicidade de ver esse acordo que foi firmado em 2023 sendo confirmado pela primeira vez no Tribunal de Minas Gerais. Em 3 processos que fiz a sustentação oral na semana passada. Você trouxe até o vídeo para nós, né? Trouxe, porque é um fato inédito, isso cria um precedente. Põe aí para nós, muito transportador, né? Esse aí é o desembargador, acredito. Isso. Reformulando o voto, né? Fiz a sustentação oral. Ele já tinha dado um voto... Não, contrário ao que eu queria. Você fez a sustentação oral e aí ele revisitou o voto e reformulou a decisão, conferindo validade à negociação coletiva. Que bacana. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante, assim como também pela reclamada. No mérito, fazendo a adequação do voto, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação os intervalos intrajornada e interjornadas e seus reflexos. Uma dessa que entra, você precisa de um software que atenda às necessidades, da velocidade das decisões. E isso que eu ia questionar, porque assim, você tem um entendimento em 2023, aí você tem as negociações coletivas, então até essa negociação ser feita, e eu tô vendo que são negociações muito complexas e longas, então até se fechar e até acontecer de ter uma ação trabalhista, depois ir para a segunda instância, depois para a terceira, os softwares vão ter que ficar, eles vão ter que ser adaptáveis, né? E essa é uma vantagem da jornada SAT. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender a regra para entender a necessidade para criar a regra. O jurídico cria a lógica, né? De acordo com a necessidade daquele cliente. E aí busca a ferramenta, busca o software para falar assim, olha, Augusto,
Será que a jornada SAT agora consegue parametrizar essas informações? Porque agora eu negociei a possibilidade do motorista fazer 8 horas de interjornada. Só que eu preciso enxergar isso no espelho de ponto. E se eu tenho uma ferramenta muito engessada, de nada vai adiantar essa negociação, porque na hora de apresentar a prova no processo, o juiz vai me dizer, cadê aqui que ele fez só 8 horas? Cadê as outras 3 que ele deveria fazer no dia seguinte? Eu não consigo enxergar e eu não posso presumir que ele fez. Então, é muito importante que a ferramenta traga essa clareza. Então, a gente só constrói a base jurídica. Quem põe na execução Somos nós. são eles. E aí nós entendemos, eu entendo, né, que eu sou ali o diretor de contas da Jornada SAT, então eu que estou à frente do cliente, eu entendo a necessidade e levo para o time desenvolve. Então, assim, são tomadas de decisões e para desenvolvimento que é muito rápido. Então, assim, se fosse lá de 2015, de 2023, e até hoje nós não tivéssemos adequado, olha quanto de dinheiro que o nosso cliente estaria perdendo. Ou poderia estar perdendo com uma ação reclamatória, com uma ação reclamatória. Então, o desenvolvimento ele tem que estar o tempo inteiro antenado com o que está acontecendo na lei, porque nem todos os clientes têm uma consultoria jurídica especializada que traz o problema, né, que traz ali, levanta o problema para a gente desenvolver a solução. Então, o nosso time ele tem que estar muito, muito ligado, e muitas vezes eu pego até o embasamento da doutora Roberta como exemplo para levar para outras empresas. Entendi. Dá um exemplo bem simples aqui para quem estiver assistindo conseguir entender Vamos lá. essa dinâmica. Vamos lá. Um caso prático real. Nós negociamos a possibilidade de fazer até 3 horas de refeição. Hoje o intervalo de descanso e refeição é de no mínimo 1 hora, no máximo 2. Uhum. Aí negociamos a possibilidade de estender para 3. Já que foi mantida as 4 horas extras e a jornada realmente é exaustiva, então, nos momentos em que o motorista tiver a oportunidade de descansar mais, deixa eu estender o descanso dele também, né? Para aproveitar o tempo ocioso. E aí eu preciso do Augusto. Augusto, tem como você mudar na ferramenta lá para mim e aceitar 3 horas de jornada, de intervalo? Aí ele vai lá e faz a alteração. Então, de modo que quem está fazendo a gestão não vai ficar recebendo alerta ali quando o motorista passou de 2 horas, porque ele vai parametrizar assim, passar de 2 horas agora é possível. Sinalize para o operador que passou de 3 horas o descanso. Aí a gente vai lá e ajusta. E aí a comunicação fica perfeita, porque a estrutura documental que vai trazer a segurança jurídica está alinhada com a prova documental que vem da jornada SAT. Entendi. E nessa onda de dicas, né, e de esclarecimentos, Augusto, o que você diria para o transportador hoje que quer otimizar essa jornada dele, essa jornada de trabalho dele? O que ele pode fazer? Primeiro, ele buscar uma empresa especializada em controle de jornada, que entenda, que esteja no mercado, que obedeça à portaria, lei do motorista, que esteja atento à convenção coletiva, aos acordos coletivos. Então, esteja dentro da legislação vigente. E a automatização. De novo, a automatização do controle de jornada, ela não vai atrapalhar a logística, ele não vai blindar a logística da empresa. Ela vai trazer documentação, ela vai trazer uma visibilidade, uma previsibilidade do que acontece. Então, todas as empresas, a maioria das empresas coloca o que? O meu motorista trabalha muito. Tá, mas o que é trabalhar muito? É trabalhar 12 horas, trabalhar 14, trabalhar 16. Então, o transportador, muitas vezes, só sabe que o meu motorista trabalha muito. Mas o trabalhar muito, ele também está contando o tempo que o motorista está parado, está fazendo refeição, está descansando. Então, nós entramos para trazer essa clareza para ele, entendeu? Então, o primeiro ponto o mais importante, que tenha uma empresa especializada em controle de jornada, que o advogado conheça o processo, conheça a dinâmica do transporte. Eu acho que, assim, a união dessas duas frentes, né, doutora? A chance do transportador obter sucesso é muito grande. Nós não mencionamos em momento algum que o transportador não vai ter um processo. Nós não garantimos isso. Porém, se ele tiver um processo trabalhista, ele vai ter uma documentação robusta que o advogado pode utilizar na defesa dele.
Entendi. Então, assim, além dessa segurança toda, né, isso vai representar a economia para o transportador. Totalmente, Né? foi o que eu mencionei. Teve um cliente que ele já tinha um controle de jornada muito refinado mesmo, e quando nos chamaram para uma consultoria, que me perguntaram, a proprietária da empresa falou: Augusto, eu quero economizar horas extras, eu quero ver as minhas horas extras acontecendo. Eu consigo? Eu falei: consegue. Fizemos, customizamos para ela o que precisava, e aí no primeiro mês, relato dela, foi de R$50 mil a economia. E uma frota que naquela época, em outubro de 2024, era de 160 motoristas. E aí até a conta que eu fiz para ela, falou: você fez o cálculo de 50 mil dividido por 160, que deu 10 ponto alguma coisa, reais por dia. Você acha que o cara que está com 160 motoristas rodando, ele vai se preocupar com R$10 e 12 centavos mais ou menos por motorista? Só que são 160. No dia não vai ser 10, vai ser 1.600. E no mês, 50 mil. No ano, em 5 anos. Claro. É um cavalo. Exatamente. Isso foi só o começo, Isso né? foi o começo. Tá na hora da gente medir de novo, inclusive. E melhorou hein? muito. Então, assim, foi todos os meses essa economia de 50? Não, mas por quê? Porque ela já tinha o controle, mas ela não estava medindo alguns fatores no controle, porque ela não conseguia, porque era muito manual. Quando ela automatiza, é que eu falo para o cliente: o seu analista, o controlador de jornada, ele tem que ter tempo para ele pensar, para ele vir me pedir customização, para ele vir me pedir melhoria no sistema. Esquece o manual. Tudo que é manual, nós, assim, evitamos ao máximo que o nosso cliente continue com essa prática. Seja de controle de diário, seja de controle de abastecimento, o que o cliente tiver de manual, nós conseguimos automatizar para ele o processo. E um grande diferencial é que o Augusto oferece um treinamento não só da ferramenta, mas quando trabalhamos Sim. em conjunto, né, nos clientes que atendemos conjuntamente, a equipe que faz gestão de jornada tem treinamento sobre a ferramenta, domina o uso da ferramenta, né, de todos os recursos, e tem o treinamento jurídico, conhece da lei e da aplicação que foi desenhada para aquela operação. E aí ele começa a cercar situações como o motorista chega no posto onde ele vai fazer o pernoite às 18 horas, mas ele pensa assim: a empresa paga até 4 horas extras, vou deixar para dar fim de jornada mais tarde. Aí ele vai tomar banho, vai jantar, depois ele volta no caminhão e dá fim de jornada. Só que aí a empresa está pagando por 4 horas extras improdutivas, inutilmente. Se isso acontecer numa frota de 160 caminhões, uma vez por semana, com cada um dos motoristas, olha quanto dinheiro, né? É um caminhão de dinheiro. É um caminhão, realmente, por ano. E aí a gente fecha essas torneiras. Porque as pessoas passam, né, a estar preparadas. Elas enxergam, né? Então, assim, o que você não está enxergando, você não está controlando, você não consegue medir. Então, o manual, ele, assim, a empresa que está manual tá perdendo dinheiro. Isso eu garanto para todos os clientes, todas as empresas que nos procuram, que até a doutora, às vezes, a doutora Roberta indica, assim, ó, o manual você está perdendo dinheiro. Porque o seu motorista vai marcar o que ele quiser, a hora que ele quiser, e você não vai ter tempo para auditar. Você imagina essa frota com 160, não precisa nem ser de 160. Você imagina uma frota com 30 motoristas e 100% manual. Você acha que quem está tratando a jornada, ele vai ter tempo para pensar em melhoria? Ele mal vai ter tempo para poder lançar da forma correta aquelas papeletas diariamente. Porque ele nem preenche no dia a dia. Ele nem preenche, ele só preenche a hora que ele chega na empresa antes de fazer o acerto. E aquele horário britânico. Começou às 6 da manhã, parou às 11, voltou meio-dia. O ponto britânico é um problema. Entendeu? Então, assim, que garantia que isso tem? Então, o analista ali, né, do controlador de jornada, ele não tem tempo para ele pensar. É alimentar, é um trabalho ali de ficar apertando o botão. Pega a planilha, interpreta o que o motorista colocou, lança, pega a papeleta, interpreta o que o motorista alimentou ali, preencheu, alimenta a planilha que vai gerar aquelas informações no final do mês. Então, olha só quanto trabalho, cara. São 8 horas do dia ali praticamente perdidos. Quando ele automatiza, o controlador de jornada ele vai ficar na tela do computador aberta e vendo o sistema trabalhar para ele. O motorista está excedendo, está próximo de exceder 5 horas e 30. O alerta chega para ele. O motorista ontem não cumpriu uma refeição. O próprio sistema já aponta quais motoristas cometeram as infrações. E as infrações é o quê? Que é parametrizado. Refeição, tempo de direção,
pernoite, o maior tempo que o motorista ficou parado, do porquê que foi, quanto tempo o motorista está em carga e descarga. Então, nós temos esses indicadores, que eu brinco até com o pessoal e o pessoal do nosso time e com muitos clientes, é o quê? Para mim, Augusto, a folha de pagamento é o menor dos problemas. Porque ela vai ser gerada, seja manual ou não. No Jornada SAT se preocupa em quê? Que eu até pego o jargão ali que a doutora utiliza. É uma blindagem, não é um jargão, né? É um produto que ela Uma marca, vende. transportadora blindada. A transportadora blindada. Então, o nosso objetivo é blindar o nosso cliente. Com o quê? Com treinamento, com capacitação, com o quê? Com os relatórios, tendo uma coerência nas informações e uma rastreabilidade, seja via aplicativo, seja via rastreador, que o quê? Que o resultado final de todo esse processo vai ser o quê? A folha de pagamento do colaborador. A folha de pagamento, se quiser auditar, dentro do sistema Jornada SAT, já tem um auditor. Então, vai servir para advogado de defesa quanto para advogado reclamante. Ó, não quer fazer conta, está aqui pronto. Ó. É um botão que o analista aperta ali, extrai o relatório e vai servir tanto para a doutora quanto para o advogado reclamante. E a gente falando assim, a gente tá muito falando do real. Mas assim, sempre tem o intangível, né? Como que fica o relacionamento com o motorista? Como que fica isso? Me fala um pouco sobre... Porque assim, quando a empresa faz essa mudança, né? Que é igual vocês falaram, ela vira a chave, né? Eu acredito que tenha um impacto na empresa como um todo. O que acontece? Me conta um pouquinho. O impacto ele é real, ele acontece, vai ter motorista que vai pedir conta, motorista que não vai querer se adequar ao processo, por quê? Porque você tirou o que ele antes era domínio dele, a marcação na papeleta. Então vai ter motorista pedindo conta, isso é fato. Então, o cara já pode preparar, vai abrir umas vagas aí. E assim, tem um período de resistência mesmo. E assim, o transportador tem que estar preparado também para quê? Tanto o transportador quanto ali o pessoal da operação, eles têm que estar preparados para quê? Para receber a realidade. Ó, antes a carga horária, hoje a hora extra, que era dominada por um setor que tinha esse controle, quando automatiza, o negócio vai lá para cima. Não, mas isso aqui tá errado, Augusto. Por quê? Porque eu não pagava tudo isso. Tá, você não pagava porque você não sabia. É exatamente isso aqui que o seu motorista rodou. Vamos auditar um veículo e um motorista? Então vamos. Então pegamos o relatório e vamos fazer essa análise. Quando entra a automatização, muitos motoristas vão ficar receosos de marcar e perder ali. Foi o exemplo que a doutora deu. Ó, chegou no posto às 6 da tarde, você vai finalizar às 22, 4 horas extras, e deixou de morder ali. Deixou de ganhar. Então, são essas dificuldades que nós encontramos quando a gente vai implantar o controle de jornada, é uma resistência. Por parte, muitas das vezes, também do operacional. De novo, a gente sempre trata desse mesmo assunto, a doutora e alguns clientes. A sua logística não vai ser prejudicada. E muitas vezes a operação pensa dessa forma. Mas como que eu vou cumprir 11 horas? Como que eu vou colocar meu motorista para fazer refeição de uma hora, que seja? Como que eu vou pagar esse tanto de hora extra? Aí é por isso que a gente fala, nos contratos que a gente tem a solução para você. Desculpa, doutor, pode falar. Eu trabalho com implantação de controle de jornada já há 15 anos. E a prática vai ensinando para a gente a lidar com esse período de resistência dos motoristas. E hoje a gente tem fórmulas muito eficientes para driblar isso daí. Vou contar um exemplo simples aqui e recente. Nós saímos da anotação por papeleta com a implantação de um controle eletrônico. Eu estava esperando a resistência dos motoristas. Ao invés de vir resistência, foi um agradecimento. Graças a Deus não tem que ficar preenchendo aquela folhinha mais. Eu ia falar, agora tem o motorista que acha ruim, mas tem o que acha bom também, né? Que tem mais transparência, fica mais fácil, gera né? uma relação de maior confiança. E o objetivo, eu sempre sinalizo isso para os clientes também. O objetivo não é provocar redução de remuneração de motorista. Quando a gente fala em economia, não é isso. É pagar o certo, o exatamente trabalhado. Agora, a gente cria também políticas de remuneração para incentivar a anotação correta por parte do motorista. Porque hoje o transportador também fica refém da informação correta que tem que vir do motorista. Né? Ele tem que se comprometer com a anotação. É uma relação de confiança, tempo real, né? Exatamente. Totalmente.
E aí a gente cria políticas de remuneração variável dentro daquele pacote de indicadores, a gente inclui também a anotação correta da jornada de trabalho. E aí ele vê um ganho naquilo. Se eu for, né, fiel ao controle, anotar corretamente a minha jornada, eu também ganho esse bônus, além da média, além da meta de manutenção, 0 multa, 0 acidente, controle de jornada. Então, a gente teve que, ao longo do tempo, ir criando mecanismos para não ter mais esses resultados, porque a gente sabe que hoje é um dos problemas mais temidos e complicados do setor é a falta de motorista. Então, o transportador tem essa resistência. Eu vou trazer essa novidade aqui, vou acabar perdendo meus motoristas. Estou custando a manter os que eu tenho, né? Estou com o caminhão parado porque eu não tenho mão de obra. Então, essa preocupação também é importante. Desculpa, pode continuar. É isso. E até também, até a própria, vamos dizer, a empresa que tem um rastreador. Então, até o próprio manuseio do rastreador é muito fácil, porque o motorista, ele já controla a jornada sem saber. Entendeu? Sem saber. Então, primeiro, a carga está sendo rastreada. Então, ele vai ter que fazer as marcações para alimentar o software de uma gerenciadora de risco para obedecer uma apólice de seguro e assim por diante. Então, quando nós entramos no circuito para controlar a jornada e aquela empresa ela já tem a prática da carga rastreada, o que nós fazemos é, vamos utilizar as mesmas marcações, né, no caso as macros, que o motorista já imputa para o GR. As mesmas macros. Quando a empresa ainda não tem a prática da carga monitorada... Desculpa, Augusto. O que é macros e o que é GR? GR eu queria que seja gestão de risco. Gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. E Tá. o que é o macro? As macros são textos pré-definidos que o motorista vai imputar, vai marcar ali no rastreador. Então, o rastreador ele tem um tecladinho dentro da cabine que permite uma comunicação entre motorista e central, ou vice-versa. Então, a partir do momento que o motorista está com uma carga... de um certo valor, aquela empresa, aquela carga precisa de ter um gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é uma outra empresa, as gerenciadoras de risco, que vão o quê? Controlar o casco e a carga. Nós controlamos o homem, a gerenciadora de risco controla a máquina e a carga. Então, durante uma viagem, o motorista, ele é obrigado, ele tem que informar as marcações de uma forma correta. Para quê? Para que a gerenciadora de risco esteja sendo avisada de tudo que está acontecendo. Ó, saiu de Uberlândia, está indo para o Porto de Santos. Saiu daqui que horas? Iniciou a viagem dele agora, 8 horas da noite. Ah, precisou parar para parar por algum motivo. Ele precisa justificar aquela parada. Então, o que nós fazemos é, utilizamos essas macros, essas marcações, para gerar a jornada de trabalho dele. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, quando utiliza GR, o motorista já está fazendo sem saber. Quando não faz, quando nunca teve controle nenhum, nunca foi controlado por uma GR, nós entramos o quê? Vamos criar o grupo de macro, vamos treinar o motorista, treinar a operação a utilizar o sistema da forma correta, o rastreador da forma correta. Entendi. E assim, nós falamos assim de um monte de coisas, né, que envolve a controle de jornada, envolve a relação trabalhista da transportadora com o motorista, né? E aí, a gente já está encaminhando para o final. Eu queria que você fizesse um apanhado geral, o Augusto, e mostrasse para nós as soluções que a Jornada Sat tem para poder minimizar o problema ou tentar, pelo menos, acabar com o problema ou resolver o problema de controle de jornada do transportador. Tá, o software, ele é muito amplo, tá? Ele é muito amplo. Então, eu tenho algumas frentes dentro do software. Então, o quê? O principal deles é o controle de jornada. Então, o controle de jornada 100% automatizado, permite o usuário a fazer a correção dentro do próprio software, a correção de alguma jornada, a gerar uma jornada para o motorista, caso aquele motorista dê um problema no rastreador, ele gera. Controle de diárias, independente de qual regra a empresa tenha. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que na operação dele são 4 diárias distintas para cada operação dele. Lá são 12 operações, 12 unidades. E as 12, a cada 4 utiliza uma regra. Então, nós conseguimos customizar esse controle de diária. Conseguimos ter o controle de tempo que o motorista ficou em carga e descarga, que muitas empresas não fazem ideia de onde que está sendo gerado hora extra, se é da hora de direção ou se é da hora que ele estava parado. A customização do software de acordo com cada convenção coletiva. Então, aqui em Uberlândia é uma regra, no sul de Minas é outra regra.
Se no sul de Minas é uma outra regra, em São Paulo vai ser uma outra regra, no Pará vai ser uma outra regra. Então, a nossa ferramenta, ela é flexível para quê? Para entender a necessidade do transportador, baseado no entendimento jurídico, e nós customizamos a ferramenta. Então, não é o transportador que vai se adequar à jornada SAT. Claro que tem uma base a ser cumprida, né? Então, assim, nós não vamos infringir a lei, não vamos fazer nada fora da lei. Então, nós que vamos entender a necessidade do nosso cliente, daquele transportador, e vamos moldar o controle para atendê-lo. Aí que entram as regras, as customizações, que aí o quê? De novo. É a parceria com a assessoria jurídica, né? Exatamente. Porque aí, de novo, a doutora, né, o jurídico traz a informação, traz a necessidade e nós vamos, entendemos e desenvolvemos. Entendi. E assim, a gente costuma perguntar aos nossos participantes, né, os nossos convidados, uma história que já aconteceu na estrada, né, que vocês queiram contar para nós aqui. Pode ser engraçado, pode ser inusitado. O que já aconteceu com vocês aí no trecho? Cara, no trecho, a primeira vez que eu vim para Uberlândia, e aí foi no ano passado, foi na última semana de abril, que aí acontece Uberaba, Exposebu. Que aí não consegui hotel, falei, vou tocando. Só que na mesma semana acontece a Expo Agro. Expo Agro não, a AgroShow. AgriShow em Ribeirão. Em Ribeirão. E eu não consegui hotel, joguei no Waze, me mandou para Mococa. Então eu entrei, cara, e falei, cara, não conheço nada, e fui indo. O Waze me mandou virar à esquerda. Isso assim, de madrugada já. Cara, eu saí daqui, era 7 horas da noite. Nossa, Daqui. devia ser 1h da manhã, Por aí. então. E aí entrei num canavial e fui rodando, cara. Eu só pedi a Deus, me deixa chegar, me deixa acabar a gasolina, permita que esse canavial acabe em algum momento. Então, assim, consegui chegar em Mococa. Aí vi uma luzinha de uma venda e cheguei no senhor e falou, eu tô longe da cidade. Ele falou, filho, você tá longe da cidade, você tá bem longe da cidade. É só seguir por dentro do canavial que não vai ter erro. E aí segui, consegui chegar em Mococa, consegui descansar. Graças a Deus consegui voltar para casa. Se perder é difícil, né? Então, e dentro de canavial. Então, assim, e teve uma certa hora que o Waze parou de funcionar. Então, assim, só pensar, eu vou pela principal. Eu não vou virar em nenhum momento, quebrar direita ou à esquerda, porque senão eu não vou saber onde eu vou dar. E aí começou a economizar combustível, começou a fazer uma direção mais defensiva, né? Aí você começa a pensar em N situações, né? Assim, um caso mais inusitado foi esse, porque o resto é trecho. Então, sei lá, para eu estar aqui, eu rodei quase 800 quilômetros. Para eu voltar, mais 800. Então, só que ontem e hoje deve ter rodado uns 300, mais ou menos. Que eu tô rodando a região, Araguari. Hoje eu tive em Patrocínio, então, assim, estamos atendendo bastante empresas. E o mercado de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, ele é muito carente de tecnologia para controle de jornada. Então, assim, tem muito transportador que acredita estar fazendo um trabalho e, na realidade, não está. Então, assim, e a jornada nasceu num polo, né? Num berço de tecnologia do Brasil, né? Exatamente. Então, assim, nós temos capacidade para atender qualquer empresa de qualquer tamanho, independente da regra que ela tenha. Se o transportador ou até o advogado quiser inventar a regra, a gente consegue atender. A gente consegue atender, porque Jornada SAT é a empresa desenvolvedora de software, de soluções inteligentes. Esse é o nosso core business, esse é o nosso negócio. Estamos crescendo, igual aqui uma região carente, né, desse tipo de trabalho customizável, porque você tem algumas empresas nível Brasil que fazem jornada, mas não se compara. Tem que ser do jeito deles e pronto, né? É muito engessado, né? Então, assim, às vezes o cliente pede uma customização que é para amanhã, pede 3 meses, 4 meses. Eu senti, Matheus, que foi uma indireta para mim isso daí, ó. O advogado inventar. Porque, pode falar, Augusto. Tem alguma advogada mais criativa do que eu, que te incomode mais do que eu? Não. Que peça mais do que eu? Não. Faz isso, desenvolve isso, agora eu quero um relatório assim e tal. Não, e assim, a gente foi até testado, né? Então, o primeiro cliente que nós conseguimos, chegamos na porta e batemos. Falou, sou Augusto, faço controle de jornada, tá aqui o cartão da empresa, tá aqui uns brindes. E aí foi assim, eu acredito muito em Deus. Muito. Então, assim, foi Deus que colocou a gente ali. Que foi essa empresa de 160 placas. Então, assim, a empresa meio que a gente começou a conversar e vamos contratar, até que a doutora chegou e viu. Falou assim, mas espera aí, quem que é esse pessoal que veio da onde? Quem é Augusto? Quem é Jornada SAT? Como que chega?
e eu nunca ouvi falar dessa empresa. E realmente nunca tinha ouvido falar, né? Quero uma reunião com eles. Quero uma reunião com Pode eles. marcar. Na última semana, eu falei pro time de TI, falei, ó, prepara que vai vir bombardeio na última semana, vamos ser testados. Que a mulher leva. Cara, Matheus, na última semana começou a pedir, ó, demanda. Falei, ó, tá testando a gente. Mas assim, tudo muito coerente. Nada assim, nada devaneio. E aí consegui me entregar, falou, bom, agora eu confio, agora eu conheço. Agora pode assinar Agora o contrato conheço, confio. Agora eu conheço e confio, agora pode assinar fechar. o contrato. Porque realmente prometeu e entregou tudo que prometeu. Né? Eu até fiz questão de colocar no contrato, até a vírgula do que foi prometido naquela reunião. Então, isso traz para nós, advogados, uma satisfação muito grande, né? Porque acaba que é um trabalho conjunto. E, para concluir, o cliente me pergunta muito, Roberta, que ferramenta você me indica? E a minha resposta é única. Hoje, para você ter um bom controle de jornada, porque não tem tempo mais para ignorar a regra e não ter controle nenhum, não é admissível mais controle manual. Isso acabou em 2015, já 10 anos. Então, o controle hoje ele tem que ser eletrônico. E na hora de eleger a ferramenta que vai executar esse controle, que seja uma ferramenta flexível, consulte a possibilidade de desenvolvimento, né, e de parametrização dessa ferramenta. Questione o custo desse desenvolvimento, que é muito importante. É porque a hora do programador hoje é uma das as horas mais caras do Brasil hoje, né? Hoje a hora do programador, você vai achar programador que cobra R$300 a hora. Mas no nosso caso é bem diferente. E eu vou explicar por quê, tá? Porque eu testei isso. E não chega a R$300, tá? A minha recomendação sempre é essa. Ferramenta eletrônica flexível que permita as automações que são necessárias, investigue o custo disso e o tempo de entrega dessa automação. Claro. E, principalmente, analise como é que vai ser esse pós-venda. Entenda como vai ser o pós-venda. Porque o que a gente vê de boas ferramentas na hora da venda e fala, não, eu vou lá, chancelo, pode fechar, que é uma boa ferramenta essa que você escolheu. E depois some, você não consegue contato, você não consegue fazer nenhuma automação. Ou seja, eu fico frustrada porque eu não consigo executar o plano de ação que eu montei para aquela empresa. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem e identifico isso na Jornada SAT, porque o Augusto nos atende em todos os sentidos. É muito gratificante ouvir a satisfação dos clientes com esse atendimento. Roberto, está dando certo. A economia que eu medi foi essa, o resultado foi esse. Quando chega o resultado de um processo testando a ferramenta, sucesso. Então, isso é satisfatório. É esse resultado que a gente busca. E esse acompanhamento muito próximo. A gente tem criamos juntos um hábito de atender os clientes através de grupo de WhatsApp. Então, à medida que as coisas estão acontecendo, as parametrizações estão ali, eu estou acompanhando e estou dando palpite, estou pedindo mais. Hoje o nosso cliente ele tem um atendimento muito diferenciado, Matheus. Muito diferenciado mesmo. Assim, dele mandar uma mensagem no WhatsApp, se não eu absorver a demanda, vai ser a nossa equipe técnica pegando aquela demanda. Então, não tem aquilo, um chat box. Não existe. É de humano para humano. Pode demorar, mas o nosso cliente ele vai ter uma resposta até em 12 horas. Ele não fica sem uma resposta em hipótese alguma. Se for algo simples de correção, a gente resolve na hora. Se for algo mais demorado, a gente acaba pedindo um prazo maior. Mas sempre entregamos antes do prazo. Não, perfeito. Augusto, foi um prazer te receber aqui, cara. Que papo bacana, que esclarecedor, muito importante para o setor. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Matheus. O microfone é de vocês, podem falar diretamente para os clientes, para os parceiros, fazer algum agradecimento, fique à vontade. Por favor. As damas primeiro. Então, a quem nos assiste, transportadores que nos acompanham, fiquem atentos a essas dicas que foram dadas aqui. É tempo de mudança, é tempo de insegurança jurídica. Não esperem o problema acontecer, né? Tomem essa atitude de prevenção, porque ela é muito mais validada, muito mais assertiva. Um grande abraço a todos.
Convidar primeiro, né, os transportadores filiados ao CETRIM e aqueles que não são filiados ao CETRIM. No mês que vem estaremos fazendo o evento no CETRIM. A doutora Roberta é a nossa convidada. Então, assim, gostaria muito de convidar todos os transportadores da região, que vai ser um papo muito bacana, muito esclarecedor, justamente tocando na ferida do transportador, que é o quê? Horas extras. Como gerenciar esse mal necessário dentro do transportador. E te agradecer, Matheus, pelo convite, agradecer a doutora Roberta por ter aceito, agradecer de novo a equipe Jornada Sat, cada um deles, não vou falar o nome de todos, não posso esquecer de algum. E é isso, agradecer ao transportador que tem confiado a nós essa responsabilidade tão grande do que de ter nos contratado para poder fazer a gestão da jornada, usar o nosso software. Aquele transportador do Triângulo Mineiro e Região que não conhece Jornada Sat, pode acessar o nosso site www.jornadasat.com.br. Ali está tudo muito bem explicado. Estamos no CETRIM, periodicamente o CETRIM está lançando, está colocando ali algum vídeo, algum informativo nosso. E é isso. Obrigado mais uma vez, Matheus. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui. E você, caminhoneiro que está acompanhando a gente, né? Transportador também. Que se estiver na estrada, que Nossa Senhora te acompanhe. E vamos que vamos!